segundo ano. Beleza com vocês? Espero que estejam aí todos bem, assistindo sempre as aulas de arte, que não estejam perdendo nenhuma, porque hoje aqui eu vou apresentar para vocês a nossa terceira obra do projeto Arte em Casa, tá certo? Nas aulas passadas, apresentei a primeira, a segunda, sempre relembrando ali vocês as características do trabalho, detalhando como que funciona a releitura, explicando bem detalhadamente passo a passo, certo? Só que a partir de hoje eu vou me atentar mais à questão da obra, vou mostrar exemplos de releituras da obra e vou falar das características, análise da obra e também do artista. Tá? Então não vou ficar explicando novamente a respeito do trabalho, mas qualquer dúvida, não esqueçam, todas as aulas estão gravadas no YouTube, vocês podem assistir novamente quantas vezes quiserem e lá está explicando direitinho. Mas eu acredito que hoje, com a nossa terceira aula sobre o projeto, vocês já tenham total conhecimento de como está funcionando o trabalho, tá certo? Então aqui, Projeto Arte em Casa, hoje nós vamos trabalhar um autorretrato de Van Gogh, um artista maravilhoso que tem uma vida muito complicada, uma vida pessoal muito complicada, mas que produziu uma série de trabalhos que hoje são muito valorizados e reconhecidos. Tá bom? Então eu vou falar um pouco da carreira, da vida de Van Gogh e um pouco sobre o seu autorretrato. Esse é o autorretrato. Pessoal, se vocês procurarem lá na internet, vocês vão encontrar dezenas de autorretrato de Van Gogh. Então prestem atenção. Esse daqui é o do fundo completamente azul, onde ele se encontra bem centralizado, com barba, não consta nada em sua cabeça, usa um terno, uma roupa azulada também. Então esse é o autorretrato azul, completamente predominando aqui o azul em Van Gogh. Então o personagem principal é Van Gogh dessa forma. E aí você pode agora utilizar toda a sua criatividade, tanto para trabalhar modificando o próprio Van Gogh, como também mudar o rosto de Van Gogh e trabalhar o fundo também, como mandar a sua criatividade, a sua imaginação, tá certo? Falar para vocês aqui um pouco sobre a carreira de Van Gogh. Van Gogh foi um pintor holandês, conhecido Vincent Van Gogh, um pintor holandês, nascido em março de 1853, então ali no final do século XIX. Ele é considerado um dos pintores mais influentes dos últimos tempos, embora seu reconhecimento tenha sido após a sua morte. Enquanto vivo, ele vendeu apenas um quadro, o Vinhedo Vermelho, para seu irmão. Agora é o seguinte, Van Gogh, qual era o grande problema da carreira de Van Gogh não ter se deslanchado ali enquanto ele era vivo? Van Gogh, ele tinha problemas psicológicos muito sérios, que na época não tinha tratamento. Então ele tinha uma alteração de humor constante, que causava muitos conflitos, muitas brigas, muito mal entendido. Ele era muito explosivo, muito tempestuoso, e isso impedia Van Gogh de conviver com os outros artistas e desenvolver ali a sua carreira. Então ele era meio que deixado de lado, e isso prejudicou muito a carreira de Van Gogh. Porém, ele nunca, jamais deixou de pintar. Theo, que era seu irmão, apesar de muitas dificuldades financeiras, nunca deixou de patrocinar a carreira do irmão, dando telas, tintas, pincéis. Theo sempre incentivava que Van Gogh fosse um artista, apesar de todas as dificuldades. Chegou um certo momento da vida de Van Gogh que ele foi internado em um sanatório, para lá poder se tratar. E lá nesse sanatório foi onde ele produziu a maioria de seus trabalhos. E esses trabalhos foram sendo acumulados, até que, após a sua morte, Van Gogh faleceu muito cedo, com aproximadamente 35 anos,
ele faleceu. Então, depois de sua morte, seu trabalho foi encontrado, analisado e completamente valorizado. Então, o que impediu Van Gogh de viver ali a sua fama em vida realmente foram os problemas psicológicos que ele tinha e que impedia ele de conviver em harmonia na sociedade. Aqui, continuando, vim colocando aqui tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, acrescentando também que ele começou a sua carreira um pouco tarde, ele procurou outras carreiras para poder se manter, inclusive ele chegou a fazer trabalhos de evangelização, mas não deu certo, chegou a frequentar um seminário de teologia, mas também que não deu certo, por dificuldades de relacionamentos. Em 1886, ele se muda para Paris e ali ele conhece, no primeiro momento, grandes artistas da época, Paul Cézanne, Gauguin, Monet, Manet, Renoir, grandes mestres do impressionismo. Ele conviveu com todas essas pessoas, só que com relacionamentos muito conflituosos, e que isso impediu que Van Gogh se entrosasse ali com essas pessoas. Mas todas as obras de Van Gogh foram classificadas e produzidas durante o impressionismo. O impressionismo foi esse último momento artístico que aconteceu no finalzinho do século XIX, com o qual os artistas trabalhavam técnicas. O impressionismo, nós não vamos encontrar obras ali que registrem fatos históricos, momentos sociais, políticos, enfim. O impressionismo, ele trabalha técnicas e na maioria de seus quadros representam paisagens, porque eles estudavam a incidência, a força da luz solar sobre aquilo em que ela se refletia. Então vamos considerar que 90% dos quadros dos impressionistas eram sobre a natureza. E Van Gogh, ele se enquadra em um momento pós-impressionismo. Por que pós-impressionismo? Porque a base do estudo da luz solar, cores, efeitos de sombra, continua sendo a base do estudo de Van Gogh, porém não somente em ambientes externos, e ambientes internos também, tá certo? Então, o Van Gogh produziu centenas de trabalhos, são muitos trabalhos, sendo que um dos seus trabalhos, alguns de seus trabalhos mais famosos, mais conhecidos estão Os Comendadores de Batata, Caveira com Cigarro Aceso, A Ponte Debaixo de Chuva, Natureza Morta com Absinto, A Italiana, A Vinha Encarnada, A Casa Amarela, O Retrato de Dr. Gachet, que foi um médico, um psiquiatra que tratou Van Gogh durante grande parte de sua vida, quando ele apresentava suas crises mais graves, era Dr. Gachet que estava ali ao lado, apoiando e dando força, socorrendo Van Gogh. Então ele foi um grande médico e amigo, e que Van Gogh fez o seu retrato. Girassóis, uma série de girassóis que são também obras bem conhecidas, Vista de Arles com lírios e Noite Estrelada, são os principais quadros de Van Gogh. E agora vamos ver aqui algumas releituras, lembrando vocês que vocês têm total liberdade para produzir artes digitais. Então aqui é um exemplo de uma arte digital e você pode inclusive mudar também o rosto, tá, pessoal? Olha aqui, o Wolverine se transformando aqui em Van Gogh. Aqui a pessoa misturou Noite Estrelada lá atrás com um retrato de Van Gogh. Aqui uma pessoa se fantasiou de Van Gogh, encarnou Van Gogh, fez a pose com todo o azul prevalecendo, mas o rosto de uma outra pessoa. Vocês podem fazer isso, tá? Podem sim, de maneira digital, podem perfeitamente. Van Gogh moderninho, tirando um selfie. Van Gogh moderno também, com uma máscara de noite estrelada, tanto noite estrelada aqui como no fundo.
Van Gogh com uma toalha, como se estivesse saindo de um banho. Aqui um outro retrato de Van Gogh mudando o rosto para uma outra pessoa. Aqui também. Enfim, são esses então os trabalhos que vocês podem se inspirar para poder reproduzir o autorretrato de Van Gogh. Agora é com vocês. Total criatividade, capricho que eu sei que vocês têm. Beleza? Então ficamos por aqui, segundo ano. Até nossa próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus!